Olá, meu nome é Pedro e vamos dar início a mais um encontro do Grupo Aulas da Vida. As nossas transmissões são feitas pela Rádio TV SEAC de Bauru. O tema de hoje é sobre pensamento e obsessão. Vamos falar também sobre um trecho do Evangelho que nos inspira com a seguinte frase: a luz resplandece nas trevas. E para nos iluminar, vamos antes fazer uma pequena prece, pedindo o auxílio dos bons espíritos para que possam nos amparar nesse encontro de hoje. Deus, de infinita bondade e amor, nos auxilie a aprender cada vez mais. Acompanhados pelos bons espíritos, que possamos seguir nessa jornada de crescimento, buscando o equilíbrio e a renovação espiritual. Que as pessoas que nos assistem nesse momento possam encontrar um pouco de paz e saúde e que seus lares se iluminem com as suas bênçãos. Abençoe a todos nós, Senhor, para que possamos tirar o melhor do estudo que estamos prestes a realizar. E que assim seja. A luz resplandece nas trevas. Essas palavras estão no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 5. Nesse capítulo, João ele vai descrevendo a vinda de Jesus, ele fala sobre a vinda de Jesus e como as pessoas naquele momento não reconheceram Jesus como um enviado de Deus para iluminar o mundo. Jesus é a luz que resplandece nas trevas. E a humanidade não conseguiu compreender isso. Jesus veio para nos iluminar, para trazer conhecimento sobre o mundo espiritual e sobre o que deveríamos fazer em primeiro lugar, onde nós deveríamos focar a nossa atenção. Mas nós ignoramos suas palavras e não compreendemos os seus ensinamentos. Então, Jesus, ele vem para iluminar o mundo com seu amor. Mas nós, que somos cegos pelas trevas, pela ignorância, não compreendemos a sua mensagem e muitos ainda hoje se recusam a ouvir as suas palavras. João nos diz que Jesus é a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Está lá no versículo 9. Isso quer dizer que cada um de nós é criado simples e ignorante, mas vamos adquirindo conhecimento, vamos aprendendo sobre o mundo que nos cerca e com a convivência com as outras pessoas, com os conselhos, com os ensinamentos, nós vamos ampliando o nosso conhecimento. Todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus. Isso está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Mas nós iremos progredir, nós iremos evoluir. E cada vez mais nós vamos, através das sucessivas reencarnações, aprender mais sobre o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. Vamos aprimorar o nosso senso moral. Então nós vamos desenvolver a nossa inteligência e isso vai nos ajudar a compreender a bondade e a justiça divina. Com o nosso crescimento intelectual, nós também vamos conseguir aprimorar o conhecimento moral. E os ensinamentos de Jesus nos servem para nos orientar nesse caminho, como se Jesus fosse uma bússola nos apontando qual o caminho correto que devemos seguir. A nossa evolução ela é muito lenta. Pouco a pouco o homem vai se transformando de criatura primitiva até chegar à perfeição moral e à angelitude. Então é um longo caminho, é um longo processo. Mas todos nós vamos chegar à perfeição. Lá na questão 116, os Espíritos nos explicam que nós
somos criados simples e ignorantes, mas que através do progresso, tanto intelectual quanto moral, nós vamos chegar à perfeição. Mas o que significa ser perfeito? Significa que nós vamos modificar as nossas tendências primitivas de egoísmo, de orgulho, para a caridade, para o amor. É desenvolver em nós a solidariedade e a empatia. É enxergar o outro como Jesus nos vê, irmãos na jornada evolutiva. Nós não vamos mais querer competir com as outras pessoas, ser melhor do que as outras pessoas, usar das outras pessoas. Nós vamos entender que estamos todos juntos numa jornada de crescimento e que um irá apoiar ao outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, esse capítulo se chama Sede Perfeitos. Os Espíritos nos explicam que o caminho para a perfeição é a prática do bem. Se seguimos a orientação de Jesus, ele nos ensina a amar os nossos inimigos, fazer o bem a quem nos odeia e a orar por aqueles que nos perseguem. O ensinamento de Jesus é tratar bem as pessoas que nos tratam mal, é retribuir com o bem as pessoas que desejam ou que tentam nos causar o mal. Então nós vamos compreender que a essência desse ensinamento de Jesus é a caridade no seu sentido mais amplo, que é entender que a prática da caridade, a prática da bondade, a prática do amor nos leva à perfeição moral e junta todas as outras qualidades. Então, se nós pensarmos que o olhar amoroso e bondoso que Jesus nos ensinou a ter sobre as outras criaturas, que isso é o caminho que vai nos ajudar a evoluir e a crescer e a encontrar então todas as nossas outras qualidades que nós precisamos desenvolver, melhorar e ampliar. Os Espíritos nos deixam claro também lá nesse Evangelho que só a prática do bem conduz à perfeição. A caridade, nesse seu sentido mais amplo, é fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Eu faço para os outros tudo aquilo que eu gostaria que a outra pessoa fizesse a mim. E para isso eu preciso buscar as minhas qualidades, eu preciso rever as minhas atitudes, eu preciso rever a maneira que eu vejo e encaro a minha vida. Eu preciso incluir as qualidades morais de bondade, de paciência, de tolerância, de compreensão. Eu tenho que estimular em mim, eu tenho que buscar em mim a vontade de ser uma pessoa melhor. Os Espíritos nos explicam que os elementos da verdadeira caridade são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. São palavras difíceis de compreender, mas vamos tentar trazer um pouco de luz sobre essas palavras. Então, benevolência significa ser bom. Benevolência vem de bondade, e não apenas bondade para consigo mesmo, mas para toda e qualquer pessoa. Ser bom significa oferecer o nosso melhor sempre que nós tivermos a oportunidade. Quando nós buscamos ser bons, nós tentamos oferecer o melhor para toda e qualquer pessoa. Nós não vamos julgar, nós não vamos avaliar se essa pessoa merece ou se ela não merece. Nós vamos tentar oferecer aquilo que a gente acha que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, é uma vontade, um desejo de ajudar, de ser útil, de ser afável, de ser amoroso. E o amor é sempre um indício de que nós estamos mais evoluídos. O amor é um indício de maior superioridade moral. Quanto mais nós amamos, mais evoluídos nós somos.
o amor se traduz por tudo de bom, por tudo de bondade que nós fazemos e que nós oferecemos. Já a indulgência é lembrar que nós somos seres imperfeitos, que nós fomos criados simples e ignorantes, que nós erramos a todo momento e que, portanto, nós não vamos exigir que as outras pessoas sejam perfeitas. Muitas vezes nós não somos perfeitos, nós erramos com as outras pessoas, mas nós queremos que elas sejam perfeitas. Então, eu não trato as pessoas bem, mas eu quero que todo mundo me trate muito bem, com educação, com respeito, com tolerância. Então, eu exijo do outro aquilo que eu mesmo muitas vezes não ofereço. Praticar a indulgência é, então, tolerar as pequenas falhas, com a mesma paciência, com o mesmo empenho que eu gostaria que as outras pessoas fizessem por mim. Então, eu demonstro que tenho indulgência quando eu consigo passar pelos erros, pelas imperfeições alheias, sem julgar, sem condenar, sem criticar, sem causar maiores transtornos. Aí nós vimos então que nós temos essas várias qualidades e uma das qualidades que nós também temos que ter é a abnegação. Abnegação quer dizer que nós devemos aceitar a vontade de Deus, reconhecer que Ele sabe o que é melhor para nós. E nem sempre isso é fácil e nem sempre nós estamos dispostos a enfrentar as dificuldades da vida com essa força de vontade sem se revoltar contra Deus. Muitas vezes nós somos visitados pela dor, nós estamos passando por algum tipo de sofrimento, por uma doença, por uma perda de familiar, por um problema financeiro, e nós nos questionamos: por que Deus me faz sofrer? Por que Deus está me castigando? Eu não mereço isso, eu não deveria estar passando por isso. E muitas vezes então a gente se revolta com Deus e fala assim: eu não vou mais fazer nada de bom, eu não vou querer ser uma pessoa melhor, eu não vou querer fazer mais nada. E aí aumenta o nosso sofrimento. Então, a abnegação é ter fé que Deus sabe o que é melhor para nós e que se nós estamos passando por um momento de sofrimento, um momento de dor, que é para que a gente aprenda a contornar essas dificuldades. É para a gente ter fé que tudo passa, inclusive esse momento de dor e de sofrimento. Então, a abnegação é uma das qualidades que demonstra a nossa fé em Deus. E, por fim, nós temos o devotamento. Devotamento significa se dedicar a alguém ou a alguma causa ou alguma coisa com grande empenho, com grande responsabilidade e com grande entrega. Mas como nós mostramos o nosso devotamento? Colocando em prática tudo aquilo que nós acreditamos como verdadeiro. Se nós acreditamos que existe a vida após a morte, então isso nos faz pensar como é que nós devemos viver a nossa vida. Se eu acredito que tudo aquilo que eu faço tem uma consequência e que eu sou responsável pelas minhas ações, então eu vou ficar mais atento sobre aquilo que eu estou fazendo, que eu estou realizando, porque eu sei que eu vou prestar contas sobre isso. Então, a fé na vida após a morte me faz pensar em tudo que eu faço. E isso, então, é o nosso devotamento, é pensar nas consequências dos meus atos, pensar na responsabilidade que eu tenho em fazer da melhor maneira possível, de oferecer o meu melhor da melhor maneira possível. Então, meus amigos, vocês estão vendo que colocar em prática a nossa fé não é uma tarefa fácil. A caridade, como nós estamos vendo aí, ela se faz com benevolência, indulgência, abnegação, devotamento, que são qualidades morais difíceis de colocar em prática, que exige um grande esforço e atenção da nossa parte. Quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós
paramos para pensar, quando à noite a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro e pensa sobre o que nós estamos fazendo, como nós estamos conduzindo a nossa vida, a gente começa então a rever, né, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para tentar melhorar e poder crescer e evoluir e progredir mais rápido. Mas às vezes a gente não se interessa, né? A gente está tão compenetrado nas coisas do dia a dia, tão envolvido nas questões do dia a dia, que muitas vezes a gente nem quer parar para pensar ou nem tem tempo para pensar. Mas nós deveríamos colocar algum tempo para a gente refletir sobre como eu ando reagindo às situações do dia a dia, porque a maneira como eu reajo aos problemas e à situação do dia a dia demonstra o quanto eu estou colocando esse conhecimento que eu estou adquirindo em prática. Então nós deveríamos, antes de pegar no sono, pensar um pouquinho, rever um pouquinho sobre como é que nós estamos vivendo no dia a dia e como são as escolhas que nós fazemos no dia a dia. Nós temos que lembrar que nós não estamos sozinhos nessa jornada, que nós temos ao nosso lado pessoas que se importam conosco, que convivem conosco e que sempre procuram ter uma palavra de incentivo, uma orientação, um consolo. São os nossos amigos, são os nossos parentes, familiares, colegas e toda e qualquer pessoa que quer ver a gente bem. Então são pessoas que tentam nos ajudar, que tentam nos influenciar para que a nossa vida seja melhor. E nós também somos influenciadores, nós também influenciamos as vidas de outras pessoas. Então, nós temos que perceber que nós temos toda uma rede de relacionamentos para nos ajudar a pensar e a rever como nós vivemos a nossa vida. E além dessas pessoas que nós vemos, nós temos aquelas também que nós não vemos, que são os espíritos protetores, são os espíritos familiares, são os espíritos que nos acompanham nessa jornada que nós estamos aqui na Terra. E como é que eles nos auxiliam? Como é que eles nos ajudam? Através do pensamento. O pensamento é a linguagem universal dos espíritos para nos inspirar boas ideias e bons conselhos. Então, é através do pensamento que os espíritos tentam nos influenciar, aguçando a nossa intuição, fazendo com que a gente acenda aquela luz elétrica, a gente pense um pouquinho no que está fazendo. Mas nem sempre a gente ouve a nossa intuição, nem sempre a gente ouve os bons conselhos, nem sempre a gente se prende às boas ideias que nos chegam. Muitas vezes a gente deixa para lá. E está tudo bem, porque faz parte do nosso aprendizado. Lá na questão 459, nas questões seguintes, a Kardec vai se aprofundar um pouquinho mais sobre essa influência que os espíritos fazem na nossa vida através do pensamento. E então nós vamos perceber que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, a ponto de que os espíritos explicam para Kardec que muitas vezes são eles que nos dirigem. O que significa isso? Que muitas vezes a influência dos espíritos é tão grande que não somos nós que tomamos as decisões, nós somos influenciados para tomar essas decisões. Então, lá na questão 459, Kardec pergunta assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos nos respondem: a influência é maior do que você supõe, porque muito frequentemente são os espíritos que nos dirigem. Então somos nós os espíritos que dirigimos a humanidade. E o que isso significa? O que isso quer dizer? Que muitas vezes nós achamos que uma ideia ela é nossa. Nós achamos que nós chegamos a um raciocínio
profundo, complexo, que nós achamos que aquelas ideias são nossas, mas muitas vezes elas nos foram dadas como inspiração. Muitas coisas que nós pensamos que fomos nós que, através da nossa inteligência, chegamos àquela conclusão, nada mais foi do que uma inspiração, um pensamento que chegou a nós pelos bons espíritos, que foi assoprada na nossa mente, então, por um espírito amigo que quer nos ajudar e nos auxiliar. Então, muitas vezes, o cientista ele faz uma descoberta por acaso ou buscando algum tipo de solução e encontrando um outro caminho que ele nem imaginava, e aí ele fala assim, nossa, que sorte eu tive. E não foi sorte, foi a ajuda dos bons espíritos, que deu a intuição para que ele seguisse aquele caminho. Muitas vezes a gente tem algum problema, fica aí pensando na resposta desse problema, como é que poderia resolver esse problema, e do nada a gente tem um estalo que fala assim, nossa, eureka, descobri a resposta para o meu problema. E a gente não percebe que foi uma inspiração dos bons espíritos tentando nos ajudar e nos auxiliar. Então, muitas vezes, nós decidimos por um caminho ou decidimos fazer alguma coisa e aí depois nós falamos assim, nossa, que boa ideia que eu tive. E a gente nem pensa, nem para pensar que muitas vezes essa ideia chegou até nós por meio da inspiração, da intuição que nos foi dada pelos bons espíritos. É claro que nem tudo é influência dos espíritos. É claro que nós também temos boas ideias e bons pensamentos. É claro que nós somos seres inteligentes e que também temos condições e capacidade para encontrar algumas respostas. Mas também nós temos que ter a humildade de reconhecer que algumas coisas que chegam até nós são inspiração, né? A gente fala que é inspiração divina, que nada mais é que o apoio desses bons espíritos que querem nos auxiliar. Nós temos que lembrar também que nós temos o livre-arbítrio, que nós temos a responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, por mais que os espíritos nos inspirem, nos transmitam o seu pensamento, que eles tentem influenciar a nossa vida, no final das contas, quem toma atitude, quem toma decisão, quem escolhe, somos nós. Então nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de fazer as escolhas, e aí nós podemos escolher as ideias e os pensamentos que estejam mais de acordo com as nossas atitudes, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então nós temos pensamentos que nos são próprios, e nós temos pensamentos que vêm através dos espíritos. Como é que a gente faz para distinguir, para diferenciar um e o outro? Como é que eu vou saber quando o pensamento é meu e quando o pensamento está sendo dado por um espírito? Bom, nós temos que lembrar que nós muitas vezes pensamos várias coisas ao mesmo tempo, que muitas vezes nós somos confusos, contraditórios, que muitas vezes a gente confunde as informações. Então, nesse momento, a gente fica muito confuso sobre o que está acontecendo, porque a gente não consegue distinguir claramente o que é nosso e o que é dos espíritos. Então, o que a gente tem que pensar é, aquilo que eu estou pensando vai ser útil, vai trazer algum benefício para mim e para as outras pessoas? Será que esse pensamento que eu estou tendo, ele me ajuda, então, a fazer melhores escolhas? Então, muito provavelmente, ele não é apenas seu, ele também conta com a ajuda de um espírito protetor, de um anjo guardião que está buscando orientar você para o caminho bom. Então, todas as vezes que a gente tem ideias que são superiores ao que a gente faria normalmente, provavelmente são ideias que vêm de espíritos bons. Assim como nós também podemos escolher outros caminhos. E aí são ideias inferiores que nós temos que também podem nos chegar através de espíritos inferiores.
Na questão 461, os espíritos nos explicam que os pensamentos que nos chegam num primeiro impulso, aquele primeiro pensamento instantâneo que a gente tem, geralmente ele é nosso. Mas quando a gente para refletir, quando a gente para verificar se realmente a gente está tomando um bom caminho, uma boa decisão, que nós podemos ser influenciados principalmente pelo espírito protetor que nos acompanha para nos ajudar a tomar uma melhor decisão. Então, muitas vezes a gente vai dormir pensando numa solução do problema. Durante a noite, nós nos encontramos com os bons espíritos e eles nos dão os bons conselhos. E quando a gente acorda, a gente pode acontecer da gente ter uma ideia bem diferente daquela que a gente estava pensando anteriormente. De repente, a gente encontra uma resposta bem diferente daquela que a gente estava planejando. E isso nos chega através dos bons espíritos. E é dessa maneira, então, que os espíritos procuram nos auxiliar e procuram nos assistir, nos ajudar da melhor maneira que eles podem. Mas, além dos bons espíritos, nós podemos também atrair para perto de nós os espíritos que são imperfeitos. Então, esses espíritos, eles vão mais nos atrapalhar do que ajudar. Eles vão mais nos confundir do que tentar nos ajudar. Lá na questão 464, Kardec pergunta assim: como saber se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? E aí os espíritos falam assim: presta atenção, os bons espíritos somente nos dão bons conselhos. Então, se o que eu estou pensando é útil, vai trazer um benefício para mim e para as outras pessoas, se ele é repleto de amor, de bondade, de compreensão, se é algo que é realmente favorável, só pode vir de uma fonte boa. Se a ideia e o pensamento ele é um pouquinho torto e vai prejudicar a mim ou outras pessoas, provavelmente a gente tem que desconfiar que talvez ele não proceda de uma boa fonte. Como eu falei para vocês, nós somos responsáveis em fazer as nossas escolhas. Se um espírito está soprando um bom conselho e eu acato essa sugestão, muito bem, né? Eu fiz uma boa escolha. Mas, de repente, eu também posso ouvir um mau conselho, um conselho que não faz nenhum sentido e tomar uma atitude equivocada, e eu também vou estar responsável por isso. Mas então, por que esses espíritos imperfeitos nos fazem, então, sofrer? Por que eles nos levam para o mau caminho? Por que eles procuram nos influenciar de maneira negativa? E aí os espíritos vão nos explicar o seguinte: que eles querem nos fazer sofrer tanto quanto eles sofrem. Então, basicamente, quem não é feliz não quer ver o outro feliz. Quem não está bem não quer ver o outro bem. Quem não está em paz não quer ver o outro em paz. Quem não está em equilíbrio não quer ver o outro equilibrado. Mas, para esses espíritos imperfeitos, isso vai ajudar eles a ter menos sofrimento, de sofrer menos? Não, não vai. Mas eles vão fazer isso por uma questão de inveja, que as outras pessoas estão mais felizes do que eles estão. Então, é uma simples questão de que se eu não estou bem, eu também não quero que o outro esteja bem. Então, se tiver todo mundo ruim, então eu fico satisfeito porque eu não estou bem, o outro também não está bem, está todo mundo ruim, então eu quero espalhar essa desgraça para tudo quanto é lugar. Veja que é um sentimento inferior. A felicidade, ela acaba nos incomodando. Quando nós vemos pessoas felizes, às vezes a gente se incomoda de ver a felicidade no outro. Desperta a nossa inveja, a nossa dor de cotovelo e tantos outros sentimentos imperfeitos. Então, nós não estamos bem e, ao ver pessoas que estão melhores do que nós, muitas vezes, em vez de a gente se inspirar
e tentar modificar a nossa vida, não, a gente tenta fazer com que aquela pessoa caia, que ela derrube, que ela não fique bem, para que ela fique tão ruim quanto eu estou. Veja que é uma questão de imperfeição nossa. Mas por que Deus permite, então, que esses maus espíritos tenham uma influência má sobre nós e que nos perturbem a vida? A gente tem que lembrar que nós não estamos aqui de férias. Nós não estamos na Terra a turismo. Nós não estamos aqui simplesmente para não fazer absolutamente nada. Nós estamos aqui para aprender. E assim como na escola o aluno ele precisa estudar e ele precisa passar por um teste, por uma prova, para verificar se realmente ele aprendeu aquele conteúdo, nós estamos aqui na mesma situação. Então, quando os maus espíritos eles tentam agir sobre nós, eles estão testando a nossa fé e a nossa constância, a nossa consistência na prática do bem. Então, Deus permite que os maus espíritos tenham alguma influência sobre nós para testar a nossa fé e a nossa bondade, para ver se realmente a gente continua praticando bem, se a gente aprendeu a lição. Então, os espíritos imperfeitos, eles nos colocam à prova, para ver se realmente nós somos tão bons quanto nós imaginamos que somos. Porque muitas vezes a gente acha que já chegou num patamar de perfeição, mas quando vem uma prova e uma dificuldade, quando vem qualquer situação complicada, muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos e muitas vezes a gente se equivoca, a gente acaba errando. Então, quantas provocações são feitas para testar a nossa paciência e nós acabamos respondendo de maneira equivocada? Então, nós vamos perceber que somos nós que falhamos, não são os espíritos que nos prejudicam, somos nós que não aprendemos ainda o suficiente e que não fazemos as escolhas que deveríamos fazer. Então, na maior parte das vezes, somos nós que estamos falhando, somos nós que ainda não percebemos que precisamos melhorar. Vamos pensar no nosso dia a dia. Quantas vezes você não chegou em algum lugar, todo contente, feliz, falou bom dia e alguém deu uma resposta atravessada? Alguém deu uma resposta dura. E como é que a gente reagiu? Será que a gente reagiu com bondade? Será que a gente soube ter a indulgência de falar assim, isso não é nada não, a pessoa deve estar num mau dia, então vou continuar feliz e contente, entendendo que aquela pessoa não está num bom momento? Ou será que eu respondi no mesmo estilo do bateu, levou? A pessoa me agride e eu agrido de volta. Será que eu devolvo na mesma medida? Então, a maneira como a gente reage demonstra o tanto que nós já evoluímos. E muitas vezes a gente responde até com mais violência, com mais agressividade do que a pessoa nos respondeu. Então, às vezes a nossa resposta ela é maior do que o que a pessoa nos fez. E se nós pararmos para pensar, nos dias de hoje, nós estamos vendo isso em todo quanto é canto. Nós estamos no trânsito, nós vemos que as pessoas, uma ofende a outra, aí a outra pessoa desce do carro, pega uma barra de ferro e quebra o vidro da outra pessoa, quebra o retrovisor, chuta, xinga, esperneia, bate, ofende. A reação é muito maior do que a inicial. Isso está mostrando o quanto que nós estamos reativos, o quanto que nós estamos deixando nos levar pelas nossas más tendências, pela nossa inferioridade moral. Então, quando isso acontece, nós temos que parar e pensar, como é que eu vou reagir? Será que eu estou tão à flor da pele que eu não consigo controlar os meus instintos primitivos? Vamos pensar um pouquinho sobre isso.
Então, se nós temos maus pensamentos e desejamos praticar o mal, nós vamos atrair espíritos inferiores que vão nos ajudar, entre aspas, a praticar o mal. Se nós queremos enganar alguém, nós vamos atrair espíritos inferiores, tanto quanto nós, que vão nos dar várias sugestões de como nós podemos prejudicar as outras pessoas. Então, nós é que vamos juntar à nossa volta os maus espíritos que vão nos dar más ideias. Então, a responsabilidade está em nós de modificar essa atmosfera que nós criamos à nossa volta. Os bons espíritos, eles também estão ali tentando nos influenciar, tentando nos ajudar, tentando mudar a nossa vibração, a nossa sintonia, tentando fazer com que a gente mude essa atmosfera, mas tudo depende da nossa vontade, do nosso desejo e daquilo que nós queremos fazer. Então, nós podemos afastar a influência dos maus espíritos? Com certeza. Mas eles se ligam a nós quando nós desejamos o mal. Então, quando nós pararmos de querer o mal das outras pessoas, quando nós pararmos de fazer o mal para as outras pessoas, nós também vamos parar de atrair espíritos que queiram nos influenciar de maneira negativa. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre essa influência dos maus espíritos, porque somos nós que estamos convidando para que eles participem conosco das atividades do dia a dia, das decisões do dia a dia. Se eu quero bons conselheiros, então eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Se os maus espíritos, eles não têm nada do que fazer, se eles percebem que nós estamos blindados contra os maus conselhos, as más sugestões, eles vão embora. Eles não têm o que fazer ali. Então, ninguém vai ficar do lado de uma pessoa que não tem nada a ver com você. Então, lembre-se, né? O que a gente deve lembrar? E isso é o que, lá nessas questões, os espíritos nos alertam. Que os maus espíritos, eles se afastam quando a gente se modifica, mas eles vão estar ali esperando a oportunidade de voltar. Então, os maus espíritos espreitam o momento favorável como o gato espreita o rato. Ou seja, quando a gente ficar invigilante, quando a gente perder a paciência, quando a gente abrir uma brecha, uma oportunidade, eles vão se aproximar e vão começar todo aquele ciclo de novo. Então, nós temos que lembrar que nós é que temos que ser alertas e vigilantes, que nós que devemos perceber os nossos pensamentos e as nossas atitudes, nós é que devemos vigiar tudo aquilo que nós estamos fazendo. Na questão 469, Kardec quis saber por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos. E a resposta dos espíritos foi: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Ou seja, praticar o bem e ter fé em Deus. Então, se nós formos bons, se nós tivermos fé em Deus, nós vamos neutralizar a influência dos maus espíritos. Então, para a gente poder se proteger da influência dos maus espíritos, eu tenho que mudar o meu comportamento e mudar o meu pensamento, ter mais fé em Deus, colocar em prática as qualidades morais. Então eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Outros conselhos que os espíritos nos dão nessa questão dizem que nós devemos ficar muito atentos, vigiar os nossos pensamentos para verificar se nós não estamos dando brechas que podem nos conduzir ao mal. Então, um mau pensamento é a oportunidade que o espírito tem para nos levar à prática do mal. Então, nós temos que ficar muito atentos para aquilo que nós estamos pensando. E nós devemos também desconfiar de tudo aquilo que incentive a nossa vaidade, o nosso orgulho, que nos faça pensar que nós somos superiores às outras pessoas.
Então, todas as vezes que algum encarnado ou desencarnado quer nos derrubar, ele vai estimular a nossa vaidade, vai estimular o nosso orgulho, vai estimular os nossos sentimentos mais inferiores. Então, nós devemos ficar atentos e vigilantes a tudo isso. No início desse estudo, nós dissemos que a luz resplandece nas trevas. A luz é o conhecimento e as trevas são a nossa ignorância, o nosso desconhecimento sobre a vida espiritual. As trevas são o nosso apego aos sentimentos inferiores. Então, a luz resplandece nas trevas porque o conhecimento da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus iluminam as nossas ideias, iluminam os nossos pensamentos, nos conduzem a uma mudança de comportamento. Então a luz ela vai resplandecer, ela vai se tornar superior, ela vai cobrir todas essas trevas, vai afastar todas essas trevas que é a nossa ignorância, que são os nossos apegos às questões inferiores. Então, que o conhecimento dessa doutrina espírita, que os ensinamentos de Jesus, eles possam nos iluminar para que nós possamos afastar os maus pensamentos, para que possamos nos transformar, para que possamos ter um outro estilo de vida. Então, todo o nosso caminho para a felicidade, toda a nossa jornada para que possamos ser felizes, vai depender da nossa vigilância nesses pensamentos e na prática do bem. Então, que Deus nos abençoe nesse propósito, que possamos aprimorar as nossas qualidades morais, que nós vimos aí a benevolência, a indulgência, a abnegação e devotamento, que inspirados por esse estudo de hoje, nós possamos nos conduzir para a perfeição, que nós possamos ser um pouquinho mais atentos sobre as nossas escolhas. Que Deus, então, nos ampare nesse propósito, nos proteja e fiquem todos em paz e até um próximo encontro. Boa noite.